Olá, sextuando. Bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, nós vamos dar início aí ao estudo da potenciação, que seria a quinta operação matemática. Então, turma, para darmos aí início ao estudo desta operação matemática, vamos aí primeiro analisar a situação a seguir. Olha só, temos aí um enigma matemático que foi aí feito em forma de verso. Olha aí a matemática e o português aí se encontrando. Então, turma, seguinte, quando ia a Santo Ives, encontrei um homem com 7 mulheres. Cada mulher tinha 7 sacos, cada saco tinha 7 gatos. Cada gato tinha 7 gatinhos. Gatinhos, gatos, sacos e mulheres. Quantos iam a Santo Ives? Então vamos entender. Vocês podem observar que nós podemos calcular a quantidade de sacos, gatos e gatinhos desse enigma da seguinte forma: tínhamos 7 mulheres. Cada uma dessas mulheres tinham 7 sacos. Então nós já teríamos 7 vezes 7, que é igual a 49. Em cada um dos 49 sacos, nós tínhamos 7 gatos. Então, nós teríamos aí 7 vezes 7 vezes 7, ou seja, 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Em cada um dos 343 gatos, tínhamos aí 7 gatinhos. Então, podemos aí representar essa situação da seguinte forma: 7 vezes 7 vezes 7, que nós já sabemos ser igual a 343, vezes 7. 343 vezes 7 é igual a 2.401. No cálculo da quantidade de sacos, gatos e gatinhos, turma, aparecem multiplicações de fatores iguais. Tio, eu não sei o que são fatores iguais. Me auxilia, me ajuda, me socorre. Fator são os números que nós multiplicamos, certo? Então, toda vez que vocês escutarem essa expressão fatores, lembre-se que esse termo fatores estará associado à multiplicação. Então, quando eu digo multiplicações de fatores iguais, é porque eu multipliquei o mesmo número algumas vezes por si mesmo. A operação usada para representar esse tipo de multiplicação, onde todos os valores multiplicados são iguais, nós chamamos aí, turma, de potenciação, que é a quinta operação matemática. Em uma potenciação, nós podemos destacar alguns elementos, certo? Alguns fatores. Que elementos são esses? Vocês estão observando aqui, ó, pequenininho aqui, o número 5. O número 5, turma, ele vai ser o nosso Pronto, turma, voltamos. O número 5 que vocês estão observando aqui, certo? Ele vai ser o nosso expoente. O número 3, a gente chama de base, ok? E o resultado é o que nós chamamos de potência. Mas vamos entender aí a função de cada um deles. O expoente, que é esse valorzinho aqui pequeno, que vocês estão vendo aí a cruzinha sobre ele vai ter a função de indicar quantas vezes a base será multiplicada por si mesmo. Ou seja, se eu tenho 3 elevado a 5, isso significa dizer que esse 3 será multiplicado por si mesmo 5 vezes. Como resultado dessa multiplicação, nós tivemos aí o valor 243. Então, turma, 243 será a nossa potência. De novo, o expoente nunca participa da multiplicação, ok, turma? O expoente só indica quantas vezes
a base será multiplicada por si mesma. E o resultado que foi encontrado elaborando essas multiplicações será justamente o que nós chamamos de potência. A potência é o resultado encontrado pela multiplicação da base por ela mesma. Quantas vezes essa base vai ter que ser multiplicada, aí vai depender do valor do nosso expoente. Lembrando, o expoente nunca participará da multiplicação, ou seja, 3 elevado a 5, eu não posso resolver essa potenciação da seguinte forma: 3 vezes 5 e dizer que isso é igual a 15, porque estará completamente errado. Ok, turma? Assim, turma, representando como potência os cálculos dos totais de sacos, gatos e gatinhos, nós teremos aqui a seguinte situação. Qual potência vai estar representando para a gente o total de sacos? Nós já sabemos que o total de sacos foi calculado por 7 vezes 7. Observa que o 7 está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, isso significa dizer que a potência, né, seria 7 elevado a 2. Quantidade de gatos, 7 vezes 7 vezes 7. Observem que nós fizemos essa multiplicação do 7 por si mesmo 3 vezes. Então, a potência seria 7 elevado a 3. E, finalmente, o cálculo aí do gatinho, da quantidade de gatinhos foi 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Observem que o 7 foi multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, a nossa potenciação seria 7 elevado a 4. Vamos agora, turma, ver de que forma nós podemos ler as potências, certo? Digamos aí a forma mais formal. Observe que aqui nós temos 7 elevado a 2. Como é que nós lemos, então, essa potência? 7 elevado à segunda potência. 2 elevado à terceira potência. 13 elevado à quinta potência. 9 elevado à 13ª potência. E aí, turma, nós temos uma curiosidade. As potências, quando tiverem expoentes iguais a 2 ou a 3, podemos aí associar a figuras geométricas, considerando quadradinhos com lado igual a 1, como vocês estão observando aqui na imagem, e cubinhos com arestas iguais a 1 unidade, como vocês também estão percebendo aqui. Então, turma, observa que aqui nós temos um quadrado, onde o lado mede 5, e o outro também, porque nós já sabemos que o quadrado tem todos os 4 lados iguais. Aqui, né, a nossa direita, nós temos um cubo, onde as arestas, o que é a aresta de um cubo? São as medidas que podem ser destacadas na figura, como eu estou aqui, ó, destacando agora para você aqui em verde. Essa medida aqui, turma, nós chamamos justamente de arestas do cubo. Então, nós observamos que aqui também nós temos um cubo de arestas igual a 5. Então, olha só, se eu fosse calcular a área desse quadrado, seria lado vezes lado, ou seja, seria 5 vezes 5. Se eu fosse calcular o volume deste cubo, seria 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, para calcular o volume do cubo, eu multipliquei o 5 por ele mesmo 3 vezes, e para calcularmos a área do quadrado, eu multipliquei o 5 por ele mesmo 2 vezes. Justamente por conta disso, turma, nós temos aí que 5 elevado à segunda potência também pode ser lido 5 elevado ao quadrado. E 5 elevado à terceira potência também pode ser lido da seguinte forma: 5 elevado ao cubo, justamente por conta desta situação que eu acabei de descrever para vocês. E aí, turma, lembrando, né, associando potenciação à operação com a multiplicação com números decimais, vamos só observar aqui alguns exemplos. Eu tenho 8 décimos elevado ao quadrado. Isso significa dizer que esse 8 décimos será multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Eu tenho 3 inteiros e 5 décimos elevado ao cubo. Então, isso significa dizer que esse 3 inteiros e 5 décimos será multiplicado por si mesmo 3 vezes. Eu tenho 1 inteiro e 21 centésimos elevado ao quadrado.
Então, isso significa dizer que esse 1 inteiro e 21 centésimos vai ser multiplicado por si mesmo 2 vezes. Atentem, turma, para os resultados, para as potências que foram aqui encontradas, certo? Observa que aqui eu tinha uma casa decimal e a minha potência tem 2 casas decimais. Aqui eu tinha uma casa decimal e a minha potência tem 3 casas decimais. Aqui eu tinha 2 casas decimais e a minha potência tem 4 casas decimais. Turma, para determinar uma potência com números decimais positivos em sua base, o que são números decimais positivos, são aqueles números maiores que zero. Procedemos da maneira parecida como a usada para determinar a potência com números naturais em sua base, certo? E uma coisa interessante, ó, aqui eu tenho uma casa decimal. Quanto é 1 vezes 2, galerinha? É 2, né? Quantas casas decimais nós temos aqui? 2 casas decimais. E aqui, turma, eu tenho quantas casas decimais? Eu tenho uma. Quanto é 1 vezes 3, turma? É 3, não é? Observa quantas casas decimais nós tivemos aqui, ó. 3 casas decimais. Aqui, turma, eu tenho 2 casas decimais. E o meu expoente aqui é 2. Quanto é 2 vezes 2, galerinha? É igual a 4. Observa quantas casas decimais nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É mera coincidência, galera? É não. Mas o que vocês precisam... Isso é só uma curiosidade aí que eu estou adicionando ao conhecimento de vocês. O importante é, quando vocês estiverem trabalhando com o cálculo de potência, que a base é um número decimal, você vai simplesmente multiplicar números decimais, que foi um dos últimos assuntos que nós estudamos. E aí, turma, finalizamos a videoaula de hoje por aqui, certo? Fiquem atentos ao mural da nossa sala, que lá constantemente estão sendo postados comunicados referentes a como daqui para frente ocorrerão as nossas aulas virtuais, pois vocês observaram que houve mudança, né, no nosso quadro de horários. Então, fiquem atentos. A página do nosso módulo 3, que vocês vão resolver referentes à explicação de hoje, eu vou postar lá no formulário que estará disponibilizado na aba Atividades. Galera, bom final de semana, forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Foco nos estudos, galera, que vai tudo dar certo.